Daí, pessoal, eu sou o Felipe Ascenso Anes e quem é você? Esse é mais um vídeo aqui do canal Psique e Você, que é um ponto de encontro entre o saber da psicologia e você, que enfrenta aí situações e tem questionamentos e dúvidas acerca da saúde mental, sua e dos seus. Hoje vamos falar tudo sobre o narcisismo e também formular aqui juntos 3 perguntas fundamentais que podem ser cruciais para a compreensão deste fenômeno, desse transtorno de personalidade. Falaremos sobre como lidar e qual o papel do ego no desenvolvimento, na formação e no sofrimento mesmo de um narcisista. Solta a vinheta, produção. Você que tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto e outros que são pertinentes à área da psicologia, da saúde mental, no campo da saúde como um todo também, sigam a página no Instagram que vai aparecer aqui num link bem abaixo aqui. Podem seguir a página e compartilhem os conteúdos do YouTube, do Instagram, para quem vocês acham que terá interesse e irá fazer um bom proveito deste conteúdo também. Então, pessoal, como uma breve introdução ao tema do narcisismo, devemos lembrar sempre que a gente está falando aqui de um transtorno de personalidade e que o transtorno narcisista ele tem uma alta relevância, ele é percebido com os sintomas, eles ficam mais evidentes no relacionamento interpessoal. Interpessoal significa entre as pessoas. É um pouco sobre como nós conseguimos falar sobre nós mesmos, como nós conseguimos ouvir os demais. Isso tem a ver com inteligência interpessoal. Não tem a ver com as emoções necessariamente, nem com sentimentos. É só sobre o modo e a posição que a gente ocupa e o lugar que a gente coloca o outro quando conversamos com ele. Uma pergunta boa para se fazer para um narcisista, né? E para si mesmo é em que posição que o outro me coloca ou em que posição que eu coloco o outro quando eu converso com ele, né? E para que a gente faça esse primeiro ato a uma maior compreensão desse transtorno de personalidade, há uma pergunta que eu considero crucial, que seria: o que define o transtorno narcisista e como ele afeta os relacionamentos interpessoais? Bom, os relacionamentos interpessoais, eles partem de alguns pressupostos de boa convivência. Eu não estou falando de etiqueta, eu estou falando de a relação que nós temos com a nossa fragilidade, com o modo como a gente lida com a vulnerabilidade, os nossos erros. Às vezes, quando nós nos sentimos reduzidos ou quando nos comparamos com os demais, né? Então, os relacionamentos interpessoais, do ponto de vista daquela história do Narciso, quem não conhece a história do Narciso, um dia posso até contar histórias aqui de várias mitologias no canal, mas é a história daquele que se olha no reflexo no espelho d'água, acaba se afogando nesse reflexo. Ele tem um enamoramento sobre si mesmo nesse movimento, né? E o transtorno narcisista, ele tem a ver com isso, com um ego inflado, uma experiência super fantástica sobre si, fantasiosa muitas vezes, onde ele tem que sempre se sentir acima de, maior do que. Então é muito difícil conversar com um narcisista, a gente logo identifica quando ele nunca está errado, quando ele nunca se coloca abaixo do outro. O que é abaixo ou acima, né? Estamos abaixo ou acima de alguém, mas o próprio narcisista, ele enfrenta dificuldades que a gente chama de ferida narcísica. E isso, como um tipo de personalidade, pode estar associado a uma certa dependência dos demais, né? Porque ele ataca,
mas ele quer manter os demais perto dele. Ele jamais buscaria a psicoterapia assim de bate-pronto. O narcisista, muitas vezes, ele evita. Uma das principais maneiras de cutucar essa ferida narcísica é você encontrar um terapeuta. Então você identifica pelo próprio comportamento, pelas atitudes, fazendo um pouco desvio para o outro. Uma vez me perguntaram, como é que um narcisista ajuda alguém? Talvez ele pode usar o recurso do outro, os meios de outra pessoa para ajudar um terceiro e levar os créditos sobre. Não sei, tem tantas possibilidades, né? Que o narciso ele pode se manter nessa posição de superioridade, que tudo é sobre mim, eu sou o centro do universo e tudo mais. Você consegue identificar por meio de falas e algumas atitudes simples. Ainda assim, a incidência de narcisismo na população é baixíssima, bem abaixo dos 5%. É bem difícil você encontrar um traço muito claro de narcisismo. A gente tem posições narcisistas e isso pode acontecer por várias razões. E segundo a psicanálise, desde o início nós temos um movimento também, algumas ações que do bebê, do referencial do bebê, a partir dos olhos do bebê, são narcisistas também. Que se ele não chorar, se ele não fizer aquele escândalo, não for sobre ele, como é que vão saber? Que ele está com fome, né? Foi no banheiro e tudo mais. Essas são as principais características do narcisismo. Como é um transtorno de personalidade, uma das maneiras de você se conhecer seria através de perguntas sobre quem sou eu, né? Como o canal propõe, mas você também pode se conhecer por quem não é você. Uma das coisas interessantes de perceber do narcisismo é a dificuldade de lidar com a diversidade, com o diverso, com o novo. Novas pessoas que não caibam em caixinhas que ele gosta de estar sempre acima delas, né? Dessas denominações e pessoas e tudo mais. Por isso que são pessoas que tendem a não buscar auxílio, né? Bom, essas são as principais discussões e características que podem impactar negativamente, né? Por ser um transtorno de personalidade, a gente percebe no comportamento, no relacionamento interpessoal. É difícil medir a qualidade dos relacionamentos. Como que a gente vai saber desse aspecto, né? Mas é possível. Bom, para finalizar essa primeira pergunta, essa primeira possibilidade de resposta, é importante identificarmos a dificuldade que ele tem de demonstrar empatia e compaixão. Compaixão, assim como todos os sentimentos compartilhados, realmente é uma paixão vivida junto. Então eles têm bastante dificuldade de viver compaixão, por exemplo. Segunda pergunta: é possível tratamento para o narcisismo, para esse transtorno? Como ele se relaciona com outros transtornos mentais? Como ele surge? Então, um deles, por exemplo, a depressão, por exemplo. É bem recorrente a depressão surgir em um transtorno narcisista. Posso falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou começar pela primeira parte da pergunta, que é crucial. Quais são as opções de tratamento para um transtorno narcisista? Então, o que eu posso te dizer sobre o tratamento é que o tratamento do narcisista, desse transtorno de personalidade, ele se relaciona intimamente com a queixa e a demanda individual. Muitas vezes está associado ao outro. Então, o narcisista, para que ele busque a terapia, que pode ser muito indicada para ele precisa estar bem predisposto a fazê-la. Ele precisa ter também além de uma predisposição, ele precisa tocar esses lugares de ferida narcísica, e se ele não enxerga isso como uma força, como um ato de coragem, ele não vai querer fazer isso, né? Então, um dos tratamentos pode ser, por exemplo, um trabalho de grupo. Então, aquilo que, de fato, ele teria muita dificuldade individualmente em se expor, às vezes o próprio grupo traz, e aí ele pode ali lidar com seus pares de grupo. É uma boa coisa. Outro tipo de situação, às vezes até alguns trabalhos mais específicos na psicanálise, tem os lacanianos, né? O narcisista, ele pode querer um tipo de trabalho que faça com que ele tenha contato com a criança que ele foi um dia. Porque a ferida do narcisismo, ela se inicia na infância, nessa fase do desenvolvimento. Imaginem uma criança que por alguma razão sentiu muita vergonha de ser quem ela era,
não se aceitou em algum lugar. E o ego dela, até por ser criança, estava abaixo dos demais, dos adultos. E vamos supor que numa faixa lá entre os 7 anos, ela se esconde, ela diz para ela mesma assim: eu não quero ser assim, inferior, menos, menor. E ela constrói uma imagem sobre si, um alter ego sobre si, que tira o contato dela com a espontaneidade, com um pouco da autenticidade, o narcisista. Ele vai sustentando uma sensação de superioridade. Isso pode ser bem problemático, no sentido de que o tratamento ele vai precisar passar por muita confiança, vínculo, e vai ter que dar espaço para ele experimentar outras posições e outros modos de ser. Ele vai ter que ter consciência sobre o prejuízo que causa essa dificuldade de fazer um desvio para o outro. Então, é possível que essa criança, que ela tem o narcisista, né? Não somos nós que temos a nossa criança, é ela que nos tem. Fala sobre essa espontaneidade, possibilidade da criança de, através de um brincar sério, experienciar, ganhar um repertório, ganhar um leque de opções sobre como lidar com o outro, com empatia, com lidar com a não reciprocidade, tudo, e até lidar com situações onde você está errado, ou você sabe menos, ou né, pode menos. Muitas vezes isso pode acontecer. E não precisa ser narcisista para assumir uma posição narcisista, se agir de acordo, né? O narcisista, ele, em parte, ele tem um certo egoísmo. Então, as questões afetivas, muitas vezes atendimento de casal pode ser bem útil, no sentido de abrir possibilidades para um olhar externo, arejar a situação. Trabalho com narcisista é muito construído com base em confiança, e se de algum modo o terapeuta ou o psiquiatra que fizer a análise ou estiver tratando, acompanhando a pessoa, conseguir tirar o narcisista do lugar dele, conseguir, sem disputar poder, conseguir antecipar esse padrão de exigir muito de si e deixar ele viver tentar experimentar novas outras posições, se acostumar um pouco com essas feridas, né, narcisistas, né? Sobre o finalzinho dessa pergunta que fala sobre o relacionamento desse transtorno de personalidade com outras questões afetivas, né, tudo mais, problemas outros de outra ordem, né, no campo da saúde. A principal coisa que é importante considerar, por exemplo, com relação à depressão, é que a depressão ela é muito afetada no campo da autoestima, enquanto o transtorno narcisista se defende por meio desse alter ego, dessa imagem que protege a criança que ele foi. O depressivo, ele se aprisiona nesse lugar, não tem contato também com a criança, e o maior problema é esse isolamento. Ele começa a esconder as falhas e as feridas narcísicas, e isso o afasta do outro. Então a dificuldade de lidar com o outro não é por um funcionamento atípico do cérebro, nada, é por uma personalidade que não lida com aquilo que é maior do que o próprio ego. Então a depressão ela tende a fugir disso, porque a pessoa sente o erro, não quer que o outro testemunhe o erro que ela é ou se sente desse jeito, sabe assim? O erro ou o atributo, a qualidade negativa, né? Terceira pergunta: como lidar com pessoas que apresentam comportamentos narcisistas, especialmente em contextos familiares, como mães narcisistas e suas relações com os filhos, como são? A questão da psicodinâmica familiar ou o relacionamento da família. Não tem como você dissociar um transtorno de personalidade do seu contexto familiar. É como você querer entender um carvalho controlando as variáveis dentro de um laboratório e deixando o bosque de lado. Então, existe uma questão narcisista que é construída desde a infância, já no seio familiar. O que pode auxiliar muito as famílias é esse próprio incentivo a uma busca por um apoio profissional, né? E buscar alguém
que compreenda essa complexidade das relações. A mãe narcisista, ela pode ser vivida como aquele arquétipo da mãe bem devoradora. Não é porque a mãe tem essa característica, né, que ela é narcisista necessariamente. Apenas quando tudo que ela faz ao filho ou à filha, tudo diz sobre ela. Ela enxerga os filhos como uma extensão dela de tal modo que esse futuro não pode ameaçá-la, não pode ameaçar quem ela é. Então, todas as histórias aquelas histórias de contos, de fadas e príncipes e castelos, tem algumas histórias que a tragédia começa assim, naquele espelho, espelho meu, quem será mais bela do que eu? Então, muitas vezes, esse reflexo, essa autoimagem inflada e narcisista, ela pode fazer com que o sucesso de um filho ou de uma filha seja uma ameaça para esse pai ou para essa mãe. Ou mesmo o fracasso deles pode representar o fracasso dos pais. Uma frase de supervisão que surge, que pode ser uma possibilidade para a gente compreender e tratar e guiar até um tipo de abordagem, é que o sucesso dos filhos ilumina esses pais, que de algum modo as relações entre eles vão precisar passar por um remodelamento. É importante ter esse apoio profissional, até porque se não tiver nenhum tipo de acompanhamento, isso for gerando algum tipo de mágoa no relacionamento, né? A falta de empatia, a falta de compaixão, um egocentrismo exacerbado que critica, delapida o outro. Pode já ouvir de pais delapidando a autoestima de filhos, assim, às vezes na minha frente. Pode ser bem complicado, porque isso gera uma ferida que pode gerar algumas mágoas, ranço, raiva e isso acompanha a pessoa que se sentiu agredida. Então é importante que seja um trabalho de expressão afetiva, que eduque, ensine aquele que sofre de narcisismo, que também é uma dor, né? Respondida na pergunta anterior, mas nessa última pergunta e terceira, podemos abordar esse aspecto de rede de apoio e família de um modo bem próximo. Afinal, os narcisistas eles sofrem muito quando são abandonados ou deixados de lado, mesmo que eles ataquem, critiquem e tenham esse criticismo, uma certa toxicidade no relacionamento humano. Para finalizar, pessoal, essas perguntas já foram trazidas, a última pergunta também, e eu peço para que vocês curtam e compartilhem este conteúdo com o máximo de pessoas que estiverem por aí.